Ligando, querida. Agora está ligado. Então, testando o som. E galera, mais um BB Live. Tá funcionando? Será que transmitiu? 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, palavras. Não sei como que é palavrinhas. Deu boa? Se quiser curtir e compartilhar já seria muito bom. Muito obrigado. Só se queira. Pode curtir depois. Então, tudo bem. Então, pessoal, mais um BB Live. Nós vamos dar continuidade, então, à carta de 2 Coríntios. Mas não tem problema se você pegar agora, porque provavelmente todos os assuntos que a gente praticamente conversa numa, a gente conversa também na outra, até para tentar dar essa complementação às cartas, que elas não são só uma parte retirada onde a gente tem a solução de todos os nossos problemas. Porém, a essência, o conteúdo, sim. Se a gente está tratando de Jesus, esse vai ser o caminho realmente que, se a gente seguir, a gente vai ter a solução para muitos dos problemas que a gente tem criado na nossa cabecinha. Mas enfim, que existem problemas muito mais reais e piores. Você provavelmente já deve ter tido a chance de encontrar pessoas com problemas realmente muito maiores que os seus, sejam de saúde física, seja a saúde espiritual, as pessoas de repente carentes de uma boa fé, mesmo os próprios ateus. Então, o carente de espírito não é somente aquele que não tem uma religião, mas justamente a pessoa que está viva, mas não avisaram para ela que ela morreu. Mas eu gostaria de avisar para essa pessoa que morreu que hoje nós mostramos para ela uma ressurreição, que é justamente Jesus Cristo. E é essa ressurreição que eu vou ler hoje no capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, se vocês puderem compartilhar o vídeo, que eu deixei algumas anotações minhas, deixei uma pesquisa que a gente estava fazendo. Então, se o som estiver legal aí, vamos continuar. Bom, no capítulo 5 então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele estava falando um pouquinho antes ali, né? A gente acabou lendo sobre a sinceridade dele, ele demonstrava sinceridade com as palavras, onde ele falava que Deus era fiel, ele passou uma tranquilidade para as pessoas que estavam ouvindo. E isso se torna uma consolação realmente para nós, que às vezes estamos ansiosos por alguma coisa e às vezes nós não temos aquilo. Muitas vezes Deus sabe quais são as nossas, muitas vezes não, todas as vezes Deus sabe qual são as nossas necessidades, mas às vezes essas nossas necessidades, esses nossos desejos não são as coisas que nós precisamos, mas Deus supre essas necessidades segundo a presciência dele, a qual ele sabe realmente do que nós precisamos, né? E os muito religiosos, né, que sabem orar, que sabem falar isso, até a própria Bíblia tem uma passagem que fala que a gente não sabe orar, e o Espírito que ele nos concedeu como penhor da herança, ele geme por nós, aliás, ele intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis que a gente com certeza não sabe orar. E é sobre talvez esse gemer que a gente vai falar hoje também. Bom, então, começando no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler lá. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nossa, só esse primeiro versículo já dá pra gente conversar a live inteira e dá pra eu passar, dar 1 hora, dá pra eu falar um monte de coisas aqui. Mas justamente a gente veio falar de Deus, a gente veio falar da Bíblia, né? Até o nome ficou relativamente Bíblia Live, mas justamente nesse primeiro versículo a gente já vê toda a essência de uma mensagem muito poderosa. Quando nós olhamos então, Paulo já começa falando nesse capítulo 5, sabemos. Ele usa esse verbo, até pelo menos os tradutores interpretaram como esse, mas ele coloca sabemos que. Então ele está colocando uma coisa que realmente existe. Sabemos que. Sabemos alguma coisa. Daí ele vai falar o quê? Não é às vezes a gente que vai colocar num trabalho da escola, num trabalho da faculdade, alguma coisa para enrolar, às vezes, o professor. Mas notoriamente ele estava usando da convicção dele e da convicção das pessoas que rodeavam dele. As pessoas que ele de repente estava respondendo as cartas, estava mandando algumas cartas, assim como essa, a segunda carta aos Coríntios.
Então ele estava respondendo algumas indagações que as pessoas estavam perguntando. E através da maneira como ele falava, ele pegava um aspecto filosófico e começava a discutir isso com o povo naquela época. Então ele falava: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, cara, isso realmente eu acho muito legal. Eu vou ler de novo, que pode ser que a gente não entendeu. E eu vou dividir isso para ficar bem mescladinho. Vou me ater um pouquinho até os 10 primeiros versículos, mas justamente depois vai rolar, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido, porque essa mensagem é muito legal. Bom, então, ele falou assim, ó, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, então ele fala dizendo, se a nossa habitação hoje se desfizer, e às vezes não é a casa física que ele está falando, não é justamente o prédio que a gente está reunido, não é a casa que a gente está dentro aqui, mas é a nossa própria habitação. Então ele fala de uma habitação de onde você se encontra, então você está numa habitação, meu corpo é habitação. Eu sei que parece meio longe, mas a gente pode usar até as próprias palavras de Paulo para dizer assim, olha, não sabeis vós que são templo do Espírito Santo, e ele usa justamente essas palavras, essas correntes filosóficas, onde ele coloca justamente, não vou dizer enigmas, mas partes das quais a gente tem que dar uma pensada, escutar, realmente refletir e ver que sinceramente o que ele está falando tem uma profundidade realmente enorme, né? Bom, vamos continuar. Então, se a gente olhar, ele fala que por mais que a gente perca, por mais que a gente adoeça, por mais que o nosso corpo se desfaça, por mais que eu morra, tô aqui de boa, eu morra, ele fala de uma garantia que nós temos. Então ele fala justamente, casa não feita por mãos. Então não foi as nossas mãos que fizeram, né? Assim como Davi fala que ele foi feito já quando ele estava na barriga da mãe dele, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma noção a qual esse Deus ele cuida de nós e ele cuida de todos os nossos passos. Pode ser que a gente esteja passando por algum problema realmente, mas não é esse probleminha aí que vai fazer com que eu desista de uma vida com Deus ou da própria vida. E é isso que a gente estava falando, né? A pessoa que talvez tenha perecido por uma doença, a pessoa, eu descobri que eu estou com um câncer muito sério, ele já afetou meu fígado, eu estou com algum problema de saúde e de repente aquela pessoa para de caminhar um pouco, ou justamente, vamos dizer assim, se esconde, vai para longe do Senhor, e a gente tem que saber que a gente está debaixo das asas desse Senhor. Bom, continuando então, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esses dias eu vi um mestre, vamos dizer assim, eu não gosto de chamar muitas pessoas de mestre, né? Eu geralmente sigo o conselho do próprio Jesus, dizendo não chamem eles de mestre, né? Mas justamente, não que o apóstolo Paulo também não tenha falado que ele deu uns para profetas, uns para mestres, uns para isso, uns para aquilo, mas enfim, mas usando as próprias palavras de Jesus, né? Mas eu ouvi ele falando que a gente não vai ter uma habitação no céu com Deus. Bom, estudando um pouco da escatologia, a gente vê várias teorias sobre isso, sobre aquilo, mas às vezes as coisas que estão nos assegurando de uma vida eterna são as próprias palavras de Jesus, são as próprias palavras que a gente vê Paulo, por exemplo, falar nas cartas dele, onde ele muitas vezes se inspirou nessas palavras que ele soube de Jesus. E não necessariamente que ele ouviu de Jesus necessariamente, né? Apesar de ele ter tido um encontro com Jesus um pouco diferente dos que a gente tem certeza que Pedro teve, que as pessoas que viveram naquela época tiveram, a gente vê uma pessoa convicta de que tinha tudo que tinha, vamos dizer assim, por ele ser de uma tribo legal dos fariseus, por ele ter isso, ter aquilo, enfim, desistir de tudo aquilo para seguir o Evangelho, para pregar o Evangelho. E isso, ser perseguido sobre o Evangelho, né? Antes ali ele falou assim, ó, somos atribulados em tudo, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então um pouco ali no capítulo 4, ele acaba falando dessa perseguição, desses sentimentos que vieram a tomar conta da vida dele, e não somente dele ou da cabeça dele. E é interessante que daqui a pouco ele vai falar sobre a fé, e que a gente é movido pela fé. E não quer dizer que a gente não tenha esses sentimentos e não possa dizer, poxa, João, por exemplo, na primeira carta, ele falou justamente,
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós temos que ter uma ideia de que esse Jesus, essa pessoa que viveu, que sofreu, que justamente se despiu do trono de glória dele e se fez carne e habitou entre nós e foi chamado de Cordeiro Santo porque tira o pecado do mundo, ao qual foi destinado a ira de Deus para que o lugar que nós estávamos para ocupar, o lugar de condenação fosse retirado, o escrito de dívida fosse retirado de nós e fosse colocado sobre ele. Bom, igual Paulo fala, aquele que não tinha pecado, o que não tinha pecado, foi feito pecado por Deus justamente para ele receber essa ira. E às vezes a gente fica rodeando, às vezes a lugares em busca de respostas, e às vezes as respostas estão só no abrir e não ler da palavra de Deus. Hoje a gente tem tanta informação, a gente pode abrir e ver um vídeo que está na internet, uma pessoa explicando pra gente, e olha, nós temos a chance de escutar pessoas diferentes, não é somente o Dudu, não é somente a Daíse, não é somente Nicodemos, não é somente o Zé Bruno, não é somente o Caio Fábio, não é somente o Henrique Dias Lopes, não é somente... Enfim, existem várias pessoas que são legais para o ensino da palavra, que falam da palavra de Deus, têm visões diferentes. Então, nós temos que realmente notar que a essência da mensagem e realmente o que as Escrituras querem dizer, a gente tem acesso de ver isso, né? Com simples abrir e ler. Pode ser que a gente fique meio perdido nesse tempo, pode ser que a gente leve tempo para entender, para aprender. Mas Paulo também levou. Paulo, o apóstolo, ele levou bastante tempo até ele aprender o que ele tinha aprendido, vamos dizer assim, né? Para começar a ensinar o que ele tinha aprendido. Os próprios discípulos, os apóstolos no caso, eles não reconheceram no início o ministério de Paulo. E pode ser que muitos de nós estão tentando, se esforçando, alguma coisa e tal, e às vezes a gente não seja reconhecido pelas pessoas. Mas o próprio Paulo fala, olha, eu não fui buscar a aprovação de ninguém dos apóstolos, eu não fui lá dizer, olha, agora eu sou um apóstolo, eu tenho medalhinha de apóstolo, eu sou alguma coisa assim e tal. Não foi ele que quis dizer assim, tipo, eu vou fazer isso. Não, ele vai falar justamente nesse capítulo aqui que nós somos herdeiros, que nós somos, que os homens têm que nos ver como mensageiros, como dispenseiros da fé. E é justamente isso que a gente veio conversar nesse Bíblia Live de hoje. Então, nessa primeira introdução de um versículo, a gente vê que nós temos uma morada eterna nos céus. E acabou. Não tem o que eu discutir, não tem o que eu falar, tipo, não, a gente não vai morar no céu, a gente vai morar... Não, Dudu, mas você não está entendendo, a gente vai morar aqui. Tá, legal, eu entendo que você estudou escatologia, que você viu que de repente vai ser formado um novo céu, uma nova terra, que vai ter um governo, quem vai governar é Jesus Cristo. Mas calma, espera um pouco, lê a palavra, entende o que ele está falando. O que por metade nós conhecemos, metade profetizamos, metade não entendemos, mas o que vier quando vier o que é perfeito, metade do que, ou no caso, o que é imperfeito será destruído. Enfim, nós sabemos de muitas coisas, mas às vezes nós queremos saber além do que o próprio Deus está falando para a gente através dos seus apóstolos. E às vezes nós nos colocamos em categorias acima ainda desses apóstolos. E eu não acho problema você ler, você estudar, você fazer isso. É o que a gente está tentando fazer. Mas no caso, pense um pouquinho mais com a cabeça. Às vezes até eu cheguei a ficar uma época da minha vida um pouco, como é que eu vou dizer, poderia ser fariseu demais, né? Entender disso, daquilo, daquela palavra, daquela coisa, compreender essa carta paulina e tal, não sei o que. Só que às vezes eu não estava fazendo isso também para a glorificação de Deus. Eu estava fazendo isso justamente para alimentar meu ego. Eu sabendo do apóstolo, blá blá blá, não sei o que, estou brincando do apóstolo, mas enfim. Justamente eu estava fazendo isso e não era para a glorificação de Deus. E às vezes a gente busca algumas coisas que não são para essa glorificação. A gente prega, a gente canta, a gente faz isso, e às vezes não é para glorificar a Deus, é só para eu colocar um status no meu Facebook, é só para eu deixar uns vídeos aí para dizer para a galera que eu sou santão, que eu falo da Bíblia, que eu tenho uma postura eclesiástica de tal forma daquilo, e não tem nenhum problema a gente ter, de repente, essa postura, ter esses vídeos, ter aquilo, mas o problema é a essência com o que a gente faz aquilo. Então esse é o problema, e às vezes essa aparência externa não fala do que tem dentro. Não. Às vezes até a gente fala o que tem dentro, mas as pessoas duvidam, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, e normal, as pessoas têm que analisar segundo a Escritura, assim como nós dizemos. Só que às vezes falta então, né? A pessoa chegar para mim e dizer, olha Dudu, eu acho que você está
um pouquinho equivocado nesse ponto, tá um pouquinho aqui, ó, porque aqui, ó, na nossa Bíblia e tal, que deve ser igual a tua, provavelmente, às vezes a versão é diferente, eu acho que nesse ponto talvez não é igual, assim como nós temos feito. Se as pessoas não têm acatado isso, tudo bem. Eu até fico um pouquinho triste, porque às vezes a gente tem algumas mensagens muito legais sobre alguns temas que às vezes são despercebidos. Da mesma maneira que o cara 30 anos atrás que falava que o futebol não era do diabo, o cara era tido como anticristo. Da mesma forma. E não é dizer, nossa, Dudu, então você trouxe novas revelações. Não. Mas as pessoas que leem a punição de 1 Coríntios não chegam na segunda carta aos Coríntios. Onde o próprio Paulo diz, olha, vão atrás daquela pessoa está morrendo de tristeza. Então a gente tem que entender que essa morada do céu é prometida para nós. Mas a gente tem que também entender que a palavra de Deus, ela com o tempo, aliás, a renovação da nossa mente, a metanoia, essa mudança de ideia, de comportamento, de cabeça, vai fazer com que nós consigamos glorificar mais a Deus. Quem sabe a gente largar um pouquinho dessa nossa carnalidade e começar um pouquinho a realmente seguir no Espírito. Isso se torna muito interessante. Cara, como é que um Deus misericordioso, amoroso, onisciente, onipotente consegue olhar para essa humanidade caída, destroçada pelo pecado, pela escolha errada, por eu ir lá e não escolher Deus, escolher desobedecê-lo, olhar com misericórdia e dizer, o escrito de vida de vocês passou, foi apagado. E já houve interpretações erradas da Bíblia? Então já, o próprio Paulo escreve agora não estou me recordando, dizendo onde eles disseram assim, olha, se a graça é abundante, então a gente pode sair pecando, porque daí Deus vai jogar mais graça. Não sei se é Colossenses, não tenho certeza. Mas enfim, eles vão dizer assim, onde habitou o pecado, né, superabundou a graça, né? Então eles vão colocar isso justamente como um pretexto para pecar. Não! Paulo diz de modo algum. E Paulo começa a falar disso. Paulo começa a falar dizendo, não, de modo algum. Agora a gente vive pelo Espírito. Inclusive, eles, segundo capítulo da Carta aos Romanos, ele fala sobre a lei e sobre o pecado. Ele justamente coloca pontos de coisas que estavam acontecendo naquela época que as pessoas não estavam percebendo. Que elas estavam dizendo, olha, ele falou pra gente, a gente teve um tutor até aqui. Agora a gente não tem mais esse tutor. Por quê? Porque a finalidade ou o final foi quem? Cristo, o sacrifício de Cristo serviu para nos guiar até aqui. Agora a gente tem Cristo, aquele que diz para amar, aquele que diz assim, não é porque o não for, porque não é que a lei é ruim, a lei é pura e santa, mas a minha carnalidade faz eu pecar, os meus membros, esses membros aqui, fazem eu pecar. Né? A gente fala tanto, e eu acho que a gente não teve um Bíblia Live, talvez que a gente não tenha falado esse ano, que Paulo realmente era o cara que pegava, chegava e admitia os erros. Não quer dizer que a gente tem que dizer, na frente de um vídeo, eu pequei por causa disso, pequei por causa daquilo, o que eu faço agora? Enfim, não, às vezes é isso que a gente precisa fazer, de repente, com uma pessoa que queira ajudar a gente. Porque a impressão que a gente tem de fé é só se eu ir lá no lugar e o cara fazer uma super oração por mim e pronto, passou. Ou, eu tô santo agora, eu não tô mais pecador. Entende? Então, essas questões também surgiram na época de Paulo, há 2000 anos atrás. Então, a gente tem que ter essa ideia aberta, esse olhar aberto, pra gente ver que nos primeiros anos foi difícil, a igreja primitiva foi perseguida, eles se dispersaram, assim como estava escrito. E eu espero carinhosamente com alguém que seja de uma religião ou outra, que venha comigo e converse. Sabe, às vezes eu tento demonstrar um pouquinho da entonação na fala justamente para as pessoas ouvirem. Porque parece que a gente diz assim, Deus é amor. Não, Deus é justiça, vai punir todo mundo, não sei o quê. Eu disse, claro que Deus é justiça, e Ele é o justo, é o único justo. Nos justificou, por isso nós somos justos, mas nós somos justos igual a Ele? Essa é a questão maior. E às vezes a gente pega um versículo lá e diz, sede santos porque eles sois santos. E a gente quer ser igual a Ele. Necessariamente, eu acho que é esse desejo que tem que estar no nosso coração, a gente ser igual a Ele. Mas a gente está num corpo corruptível. A gente só vai parar com essa carnalidade quando a gente se revestir do corpo de incorruptível, vamos dizer assim. Bom, então eu vou ler o capítulo e a gente vai entender, e tudo isso que eu falei está aqui. Para quem não
Quem tiver a dúvida, qualquer coisa pode ler em casa. Não precisa escutar o Dudu não, porque o Dudu é herege. Então vamos continuar então. Então no primeiro versículo do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, a gente já vê um negócio tipo assim, ó, pô, já dá para eu parar aqui o vídeo, se quiser pode sair. Tá? Você pode parar e já posso refletir nesse versículo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E daí o cara pensa assim, pô, então se a minha instituição ali se desfizer, tá tudo certo. Eu vou ter uma herança no céu. Sim, se a tua instituição se desfizer, sim, se você de repente for perseguido, igual a gente vê os crentes perseguindo os caras que são de outra religião e desmanchando coisa, queimando coisa, batendo coisa, quebrando coisa, né? Mas, assim, ó, não faz mal se aquilo lá se desquebrar, se arrebentar. Mas nós que perecemos sobre essa vida, sobre as doenças, sobre os problemas, nós vamos chegar ao fim. E Paulo fala muito da imortalidade e da ressurreição, no caso, né? Porque ele diz que esse nosso corpo que fica doente, que tem problemas, ele vai ter a glorificação, nós vamos ser glorificados. Alguns ainda em vida, que é assim como ele fala em 1 Coríntios 15, igual a gente conversou da ressurreição, assim como ele vai falar aqui também no capítulo 5. Então vamos continuar com os ouvidinhos bem abertos e bem calminhos, né, para a gente conseguir absorver essa palavra de Deus, a gente conseguir entender o que é que esse Deus está falando para a gente, o que é esse... Porque, sabe, hoje, deixa eu desabafar um pouco aqui, né? Não é um desabafo necessariamente das minhas ideias, mas é justamente de um contrassenso que a gente está... Aliás, eu acho que eu estou no contrassenso, né? Porque nós estamos com umas ideias muito pequenas, sabe? Eu sempre digo pra galera, não tem problema vocês se reunirem em algum lugar, seja um lugar maior, uma igreja, um negócio assim, né? A gente chama de igreja carinhosamente, um lugar onde a gente se reúne, né? Reúne para fazer... para falar da palavra de Deus, para cantar louvores. E sabe, hoje eu vi uma imagem, ela falava sobre a igreja, sobre, por exemplo, assim, que a igreja não salva. Mas aquele que é salvo, ele vai na igreja para cultuar o Deus. E eu digo assim, que isso, velho, você tá louco? Eu tipo não comentei assim, ó, pro respeito, justamente por dizer assim, ó, eu não vou comer carne porque você não tá comendo carne, não quero ter a carne sacrificada a ídolos, e eu não quero te escandalizar. Mas, cara, você cultua Deus só quando você vai lá. E não quer dizer que a gente não cultue Deus quando a gente vai lá. Porque o homem, ou a mulher, no caso, de Deus, ou pelo menos que tenta seguir a Cristo, tem que oferecer um culto racional. Tem que ser o tempo todo, o tempo integral. Não é, por exemplo, assim, ó, pisei no lugar, pronto. Botei minha roupinha aqui, ó, pá! E depois, tá, cheguei em casa, pronto. Já posso brigar com a mulher, já posso... chutar o pau da barraca, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ah, eu sou o líder da casa, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Então tem questões que a gente tem que pegar, sentar e se for preciso, dizer aqui, ó, senta do meu lado aqui, meu amigo. Cara, eu sou horrivelmente, eu cometo erros horríveis, mas nesse ponto a gente está pecando. A gente peca horrivelmente, até em não fazer o bem, né, segundo a própria Bíblia. Mas quando a gente pode fazer o bem, não faz, né? Mas, poxa, vamos refletir sobre o que a gente vem fazendo. Pode crer? Vamos continuar então? E ele continua dando uma ênfase muito grande. E por isso, neste tabernáculo, lembra que eu falei do gemer? Vou colocar aqui. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Opa, glória a Deus. Agora aqui é para dar aleluia, igreja, para ficar de pé. Se todavia... formos encontrados vestidos e não nus. Então ele fala justamente da gente estar vestido dessa, não da capinha que a gente coloca, né? Igual a gente teve alguns amigos que colocaram em músicas e tudo e tal, e cantaram e tal, porque às vezes a gurizada coloca uma capinha, coloca a máscara, finge que é alguma coisa e depois tira lá e fica sem nada, pronto. Eu não sou mais a pessoa que segue a Jesus, ou eu não sou mais isso, não sou mais aquilo, ou realmente ele mostra qual real é a nossa identidade, né? Esse vai ser um tema que um dia eu vou abordar justamente por causa dos religiosos, né, que nos cercam. Mas em todo caso, continuando no versículo 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Opa, mas como assim, Dudu, sermos despidos?
Porque diante do tribunal de Deus, que o capítulo 5 vai falar, mais daqui a pouquinho, ele justamente vai falar que mesmo a gente não passando pelo juízo, a gente vai ter comparecer ao tribunal. E comparecer ao tribunal de Deus eu não quero que vocês tenham uma imagem errada. Durante anos e muitos anos as pessoas têm tentado colocar isso com peso nos ombros de vocês sobre, por exemplo, Deus ser mal. Não, Deus, lembra do Deus é amor? Do Deus justamente, que é justiça também. Ele é justo. Deixa eu explicar essa justiça de Deus então. Eu vou explicar uma parábola de Jesus, né? Então vamos dizer assim, Jesus tentou falar como que era o reino dos céus, tentou falar como que era o reino de Deus, e as pessoas não escutaram muito. Então ele falou assim, o reino dos céus, o reino de Deus, é como um trabalhador que foi trabalhar, um chefe da vinha, e foi lá às 9 horas da manhã e recrutou a Daíse para ir trabalhar, e mais uns carinha legal ali. Ótimo. Então ele foi lá e disse assim, ó, eu vou te pagar, Daíse, 1 denário. Feito? É um dia de trabalho normal para um trabalhador comum naquela época. Ótimo. Pô, chefezão lá vai dar 1 denário pra gente. Beleza, ok. Aí, um pouquinho depois, passado meio-dia, ali pro meio-dia, um pouquinho depois, ele vai lá e acha outros trabalhadores na praça. E ele vai falar com esses trabalhadores, oi, vamos trabalhar na minha vinha? Beleza, eles disseram, opa, estava aqui justamente esperando para isso. As pessoas não vieram, inclusive, né? A fim de chamar para trabalhar, não me chamaram para isso. E ok, então essas pessoas foram lá e começaram a trabalhar. Depois, mais perto do final da tarde, às 3 horas, vamos dizer assim, foi lá e convidou mais pessoas que estavam sentadas e prometeu a mesma coisa, vou te dar 1 denário. Ótimo. Depois, perto das 6, ali às 5 horas, na última hora de trabalhar, foi lá e convidou os caras que estavam sentados e perguntou para eles, poxa, mas ninguém convidou vocês para trabalhar, o que vocês estão fazendo aí sentados? A gente está esperando por trabalho, então venham trabalhar na minha vinha. E daí ele foram justamente, e ele prometeu esse denário para essas pessoas também. Aí aconteceu que depois de ter passado o dia de trabalho, que no caso para um só foi 1 hora, o que aconteceu? Justamente os caras começaram a esperar na vinha. Aqueles que trabalharam por primeiro, às 9 horas da manhã, lá cedinho, seja 9, seja a hora que é só a parábola para justamente ilustrar, né? Eles pegaram e falaram assim, poxa, a gente está aqui por último, né? Estavam felizes, né? Ah, esses aí que entraram por último provavelmente vão receber menos, né? Ou, aliás, né? A gente que trabalhou mais vai trabalhar mais. Essa é a nossa justiça. E continuem escutando um pouquinho. Então, assim, e foram recebendo. Os primeiros da fila, que chegaram na última hora, receberam 1 denário. Das 2, 3 da tarde, também. Meio-dia, 1 hora, também. Das 9 horas, também. Legal. Então, a gurizada aqui, depois quando chegou a vez dos últimos, eles falaram assim, opa, peraí, mas a gente está desde cedo aqui trabalhando e vai receber a mesma coisa que eles que chegaram na última hora? E Deus compara um diálogo falando assim, ó. Eu acho muito legal. Ele fala assim, horas, eu não te dei o que te prometi? E isso é uma coisa que tipo, a gente tem que ter uma noção violenta. E não quer dizer que nós não vamos ser julgados segundo as nossas boas e más ações. Mas é justamente o seguinte, e não quer dizer que a gente não seja salvo para a gente demonstrar a fé em Jesus, ou a gente precise fazer as boas obras para isso. Mas essas boas obras, elas são parte das coisas que para justamente esses homens que são incrédulos olharem e glorificarem a Deus que está nos céus, né? Fiz uma misturança aqui de versículos, mas justamente citei só a Bíblia para o quê? Para vocês não dizerem que eu estou, né? Enfim, eu posso explicar também o contexto de cada versículo, se quiser, né? Mas justamente é para a gente ver o aspecto bom e justo de Deus, sabe? E o problema dos caras não é dizer assim, eu queria receber mais porque eu trabalhei mais. O problema é a gente olhar ainda e dizer, esse cara tem que receber menos que eu. Não estava muito importando. Eu acho que nem estava muito importando em receber mais, estava importando mais no outro receber menos. E isso é uma coisa impactante para os dias de hoje, para os dias de amanhã, para os dias de problema. A nossa maldade, a nossa justiça ou a nossa injustiça, disfarçado de verdade, disfarçado igual certas pessoas, não é verdade? Que se transvestem como anjos de luz para enganar os homens. Não é verdade? Eva.
e Adão. Oh, da Isa e Dudu também. Bom, vamos continuar? Cara, tá muito legal, não sei, hoje tá muito legal, né? Vamos continuar aqui. Então, ele continua. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então ele fala justamente dessa habitação celestial, ele fala que mesmo a gente recebendo com essa casca horrível que a gente tem, né? Uns são mais bonitos, uns são mais feios, né? Por dentro, né? Eu tô falando. Mas o Espírito está pronto, igual diz a palavra, né? Mas enfim, nós recebemos esse Espírito, aqueles que creem em Deus recebem o penhor do Espírito Santo. E é isso que, poxa, Paulo dá uma ênfase muito grande em todas as cartas qual ele escreve. Não é verdade? Então foi o próprio Deus que nos preparou, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Quando nós formos lá para o capítulo 6, a gente vai ver um pouquinho, né, no final, na verdade, a gente vai comentar um pouco essa parte no Ministério da Reconciliação, nesse mesmo capítulo, né? Mas necessariamente é uma parte muito legal, a qual a gente tem que dar atenção para o que Deus está falando, o que as Escrituras estão dizendo. Belezinha? Então vamos continuar. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Isso quer dizer que Deus não está com a gente, quer dizer que Deus não está mais cooperando com a gente, nos ensinando, nos consolando. Não, ele está justamente falando assim, olha, um dia vocês verão face a face, mas enquanto isso não chega, a gente vai o quê? Seguir por fé, a gente vai ter a fé. E é isso que ele vem falar no outro versículo. Então, continuando. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então agora talvez a gente não consiga, né, contemplar face a face igual eu tinha comentado. Não está aqui, né, está em outra parte, mas tudo bem. A gente tem que dar uma interpretada, né, com uma cosmovisão cristã e não interessa a escatologia que a tua instituição siga, a gente tem que ter justamente essa visão mais aberta para compreender o que a palavra está dizendo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu digo para vocês, cuidado, rapaziada, não quer dizer que a gente, pronto, agora eu vou morrer para que eu habite o Senhor. Paulo já falou assim, se não me engano, na primeira carta, mas não foi para dizer isso, não foi para dizer assim, poxa, não quero estar aqui com vocês. Na verdade, ele falou assim, prefiro estar aqui, né, do que partir, estar aqui por amor a vós, porque ele sabe que em vida ele pode falar mais das coisas de Deus, falar mais do Evangelho e poder abençoar mais pessoas. E daí você vai pensar assim, poxa, então Deus faria ele imortal? Não. Teve outras pessoas que receberam, vamos dizer assim, o serviço. E esse serviço, né, ao qual a gente tem que ter uma atenção muito especial, de olhos bem abertos, ao qual é justamente o servir a Deus. Eu gosto daquele capítulo 2 de Romanos, eu acho que eu vou fazer um vídeo só daquele negócio, vou fazer um vídeo mesmo. Porque ele fala justamente para os judeus da lei e do pecado, e ele vem falar das pessoas que não ouviram sobre a lei. Tá, mas beleza, Deus se manifestou, deu a lei para vocês, e aqueles que não ouviram e morreram, e agora? Essa é uma pergunta boa para o Bíblia Live, com alguns Bíblia Live. Mas enfim, vamos continuar. Essa é uma pergunta muito legal, porque às vezes a gente acaba ficando meio imparcial com algumas coisas e terroristas do Evangelho, vamos dizer assim. A gente acaba, vamos dizer assim, matando as outras pessoas, né? Enfim, alguns pegam o Evangelho e entregam as outras pessoas para isso, para aquilo, né? Mas justamente nós temos que ter uma visão um pouquinho mais tipo, poxa, vamos estudar, vamos escutar o outro. O que você tem a falar disso? Pode falar, comenta aí. Bom, então, continuando. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ok? Essa foi a parte que a gente leu, onde a gente disse, meu Deus, Paulo está louco. E ele continua, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, em vida ele serviu, seja em morte, as palavras que ele teve ficaram. Não é para a gente colocar ele sobre um pedestal necessariamente, né, ou construir uma estátua para ele e dizer assim, poxa, este aqui foi Paulo. Lógico que ele estando dentro do cano, que foi organizado pelos concílios lá, se não me engano, em 300, ali no ano 300 mais ou menos, e depois foi... teve uma treta muito violenta, né? Algumas pessoas tinham acesso, outras não tinham. Parece que as pessoas queriam costurar o véu de novo do templo e só algumas pessoas tinham acesso, sabe? Aí quando deu a confusão de 1500, os caras diziam, rebelde, né? Mas enfim, continuando, vamos continuar para ficar legal. Então, é por isso que ele se esforça, né? Quer presente, quer ausente. E ele coloca no versículo 10,
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E eu acho isso tão legal, porque às vezes, né, tipo, pô, se a gente isolar esse versículo aqui, a gente está ferrado. Mas se a gente tiver justamente os ouvidos e os olhos abertos para a palavra do Senhor, a gente vê, como eu já tinha comentado antes, sobre esse tal tribunal, sabe? Então a gente vai dizer, e eu quero colocar um ponto que é para a gente pensar aqui, que a gente já teve a oportunidade de ver em outros Bíblia Live, que é justamente isso. A gente pode fazer o bem com outras intenções, ajudar uma pessoa que está faminta, não é o bem? Até no dia agradável do Senhor, lá em Isaías 58, quando os caras jejuavam lá e perguntavam, pô Deus, você não atende o que nós estamos falando aqui? Aí ele falou, vocês chamam isso aí de dia agradável ao Senhor? Isso é dia agradável do Senhor por acaso? Se vestir de pano de saco e ficar igual um bobo ali? Esqueceram das principais coisas do reino. O que era? Misericórdia. Isso para vocês alimentar o faminto, tirar, desater essas correntes da impiedade. Sabe? Então é por isso que a gente literalmente perece. Então agora a gente dá entendimento para aquela frase um pouquinho, que fala justamente que o meu povo perece por causa do entendimento, falta de conhecimento. Aí a gente começa a ver, poxa, e eu não estou dizendo assim, poxa, você está apontando todos os nossos erros. Bom, Paulo está exortando o povo aqui em 2 Coríntios, é isso que eu estou comentando. Não estou comentando necessariamente, todo mundo está errado, só eu estou certo agora e blá 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 blá. Não, se você me conhecer, igual disse o Rodolfo, se eu não me engano, em um dos vídeos dele, ele disse, cara, se andar comigo você vai ver que eu sou cheio de defeito. Eu vou dizer assim, cara, se você ficar 5 minutos comigo, você já vai ver que deu problema. Deu problema porque a mesma pessoa que tipo, vai te falar de Jesus com emoção, com um fogo dentro do coração, vai ser a mesma pessoa que daqui a pouco vai fazer uma piadinha que você não vai gostar, vai falar disso que você não vai gostar, vai ter outra opinião sobre uma coisa que você segue há anos. Então, isso, talvez eu espero um pouquinho também mais de tolerância, né, das pessoas, não é isso que a gente vem pedindo com o tempo, que às vezes parece que a gente só vê a tolerância numa parte, até um ponto, ou até alguma coisa, e daí a tolerância não existe pro outro lado, sabe? É uma coisa meio estranha. Mas continuando, no versículo 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está falando isso por quê? Porque está querendo dizer que ele queria ser o bambambam da pregação do Evangelho? Não. Ele está falando isso justamente porque ele sabe que ele está levando a salvação para as pessoas. E para aquelas pessoas que ele consegue falar, a pessoa que é convencida, e não é convencida por ele necessariamente, mas com o poder do Espírito Santo, é por isso que ele fala que ele não vem com um conhecimento humano, não vem justamente com demonstração de poder, é justamente a parte muito legal. Eu estou falando muito justamente, né? Desculpa aí, professores de português. Outros erros eu também cometo, né? Mas tudo bem. Mas justamente ele fala disso com uma propriedade, entende, cara? E às vezes a gente fica, não, Paulo está falando essa palavra dinamis aí, né? Que a galera usa para identificar alguns grupos, né? Daí tem que estudar um pouquinho da pólvora para ver de onde é que tem alguns significados de algumas coisas, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? É o significado mesmo e hoje nós conhecemos como isso. Mas enfim, a gente tem que ver realmente o que Paulo está querendo falar. Pô, Paulo então é o maior chatão do evangelho, né, cara? O cara que é só se aparecer, né? Não é verdade? Ele quis o quê? Passar meio por frios? Passar nudez? É o quê? Por fama? Será? E eu acho que nós somos ruins a ponto disso, mas acho que não é isso que o Evangelho fala e não é isso do que nós viemos discutindo com o tempo. Mas continuando. Então, no versículo 12 ele começa a falar, não nos recomendamos novamente a vós outros. Lembra que ele já tinha falado antes nessa própria carta, que ele disse, a gente não está se recomendando a vocês. Não é uma recomendação dizendo, olha, nos aceitem porque nós somos isso. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então justamente ele levava essa vida muito louca dele, que levava chicotada, era preso, era não sei o que, justamente para confrontar essa ideia que a gente tem sobre fama, sobre sucesso, sobre o poder, né? O poder literalmente, que a gente acaba tendo uma visão distorcida sobre algumas coisas, porque a gente quer o quê? De repente só demonstrar a aparência. Lembra dos fariseus que a gente começou a falar no começo? Os fariseus tiveram o seu papel importante, e um dia eu vou falar sobre isso, porque os caras
às vezes acabam só detonando os fariseus, e a gente às vezes também pode ser que a gente demonstre nas nossas palavras uma ideia de que eles só eram ruins, mas não. Eles tiveram um papel importante, mas a gente não vai falar hoje. Mas enfim, lembra que eles faziam as coisas, as boas obras e tocavam trombeta? Então era do que nós estávamos falando até agora. Então as pessoas podem fazer até boas coisas, mas às vezes faziam o quê? Para aparecer. E isso era um problema muito grande. E não quer dizer que a gente tem que dizer assim, aquele lá está fazendo só para aparecer, né? Aquele grupo lá faz isso só para ter fama, aquele não sei o que. Não, necessariamente, segundo os homens de Deus, ou né, no caso assim como se autodenominam, ou no caso até o próprio apóstolo Paulo acaba falando parecido com isso, mas não é bem isso, né? Mas enfim, a gente tem que ter essa visão aberta. Lembra que eu estou falando de visão aberta aqui o tempo todo, às vezes não escuta. Eu até não escuto às vezes, né? Então, continuando, no versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Eu não vou falar sobre isso aqui, senão eu vou ficar falando muita coisa aqui. Não vou falar sobre isso, né? Mas assim, o enlouquecemos não é tratar um negócio como bagunça. Não é começar a fazer literalmente loucura. O que é loucura para o mundo? Você crê em Jesus. Crer em Jesus, e crer eu digo no sentido literal de Jesus, que você vai fazer o bem, você vai produzir boas obras, porque são frutos do Espírito, e os frutos do Espírito, amor, ansiedade, benignidade. Eu falei o quê? Amor, benignidade. Eu falei ansiedade. Não falei, né? Tá, enfim. Tudo bem, não tem, tá. Mas enfim, todos os frutos do Espírito, todos não, necessariamente alguns frutos do Espírito eles vão ser demonstrados. E é por isso que, e Jesus fala sobre os seus, de acordo com os seus frutos, os conhecereis, sabe? E eu acho estranho isso, porque daí, às vezes a gente acaba isolando essa parte e justamente para julgar o outro, né? Então, por exemplo, o cara não tem fruto nenhum, velho. O cara tá todo arrebentado. Não é necessariamente isso que a gente vai fazer, inclusive para julgar. E sobre julgamento, eu vou ter que fazer um vídeo, que esses dias eu vi um vídeo aí de um cara que até eu gosto de escutar, mas ele fez um vídeo sobre julgamento tentando justificar algumas partes que falavam, ora, vocês estão entrando em conflito, vocês que são crentes, estão indo ao tribunal, não vê vocês que vão julgar as coisas, porque vocês vão julgar até os anjos. Eu tô vendo umas distorções violentas disso, velho. E, não digo que seja por mal, mas é justamente, por exemplo, assim, porque, chegou no tempo da gente sentar e analisar. Igual diz uma outra pessoa que eu acompanho, nós somos a igreja, né? Que tá com a Bíblia na mão e tá com o jornal ali, porque a gente tem que ser pessoas atualizadas. Cara, imagina um cara muito chato, sabe, aquele crenteiro que é crente mesmo, que diz assim, não digo que ele diga expressões, isso aí não me irrita, na verdade, eu acho até um pouquinho engraçado e um pouquinho legal, né, a pessoa demonstrar a fé dela, seja onde é que ela estiver. Mas o problema é a pessoa que, por exemplo, imagine um crente há 70 anos atrás, um cara que, por exemplo, diz, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Já pensou um cara que, pela visão, pela fé dele que ele demonstrou naquele momento, parece uma coisa, tipo assim, poxa, esse cara não tem fé, cara. Ou ele tem fé numa outra coisa. E, às vezes, muitos de nós fomos ensinados assim, permanecemos assim por um tempo, talvez até tenhamos aquela metanoia, aquela mudança de pensamento durante um tempo, igual a história do você usar fraldas, né? Que a gente já citou sobre o cara que usava fralda. Eu vi o Gustavo usando fralda, mas era a mãe dele que estava mostrando uns retratos quando ele era criança, enfim. As pessoas podem mudar e elas podem ter outro entendimento sobre aquilo que elas diziam entender, ou que achavam que entendiam. E da mesma maneira que daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a amanhã eu posso ter outro pensamento sobre outras coisas. Mas o que nós viemos falando e pregando e conversando sobre isso, sabe, eu creio que Deus tem colocado vamos dizer assim, a nossa cosmovisão cristã sobre uma linha que é assim, poxa cara, eu estou falando sobre isso e aquilo. Se você tem uma outra visão, a gente está aqui sentado para conversar. Então converse, mande mensagem, entende? A gente não precisa ser uma pessoa, sei lá, né, daquela do certo, eu estou certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enfim, nós estamos apontando várias coisas que estão na Bíblia. E a gente está lendo isso e justamente olhando, né, com as lentes do contexto da época. E isso é bastante importante. Será que Paulo está escrevendo essa carta aqui? Por que ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios? Será que foi a resposta a algumas questões Será que foi algumas respostas às questões dos crentes que estavam lá naquela época?
né, Frajola? Mas enfim, então a gente tem que pensar e analisar, né, Frajola? Viu? Ele tá concordando com a gente. Ele falou né, tá? Pra quem não ouviu. Falou? Então tá bom. Então, seguindo a palavra, seguindo o texto, seguindo a explanação que a gente está falando sobre o texto, deixa eu ver que horas são, 15 minutos eu tenho. É isso, produção. Tô brincando. É só... É isso. Ai, Jesus. Então aqui, ó, a gente viu, nossa, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gosto desse versículo, até não gosto tanto do Romanos, que eu fiz uma explanação lá para a faculdade, do Romanos 8. Foi Romanos 8? Foi Romanos 8. Que ele também fala da ressurreição, mas aqui ele coloca já na mesma linha, justamente. Lá também, né? Ele coloca umas ideias diferentes, mas ele coloca também a mesma ideia, que ele morreu e ressuscitou. Põe a cruz de Cristo aí, né? Se não deixar a cruz de Cristo, se bem que se eu falar da cruz de Cristo, será que eu vou escandalizar os irmãos? Eu espero que não, né? Porque assim como ele falou, né? Quem quer vir adiante de mim, após mim, seguir-me, carregue a sua cruz e vamos nessa. Bom, obviamente ele estava falando num contexto específico, né? Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Aliás, já estou entrando, né? Já estou entrando porque, ó, Paulo já estava falando das tribulações que ele vinha sofrendo, das angústias, das perplexidades que ele sofria, das perseguições, né? Dos abatimentos que ele tinha, mas mesmo assim ele perseverava, e às vezes, não, assim, ó, é por amor aos outros. Não é por amor a mim, não, minha imagem, né? Alguma coisa assim. E isso é uma coisa bem legal, né? Bem importante. Então, continuando. Ele fala que o amor de Cristo constrange a gente. Então ele coloca, pois o amor de Cristo nos constrange. E daí, justamente no versículo 15, ele coloca que ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Lembra qual que era a característica da cruz de Cristo lá? Negar-se a si mesmo. Então, são pontos que a gente precisa associar dos textos. Sabe, não é, às vezes, ler de uma maneira liviana, às vezes porque às vezes a gente está querendo um pouquinho de descanso e é somente em Jesus que a gente encontra. Mas eu digo que nós temos que sentar, por exemplo, e escutar um pouquinho da palavra de Deus, ler uma coisa, ler outra, pesquisa sobre isso, escuta a pregação, faz isso, faz aquilo. Sabe, eu não estou dizendo que esses são alguns quesitos para você se tornar crente em Jesus, não. Não é necessariamente isso. Aliás, eu não diria, se fosse Paulo, eu acho que ele não diria só isso. Eu diria até um pouquinho mais perseverante, ele diria... Ai meu Deus, enfim, ele diria que a fé que ele diz, que ele anuncia, ele demonstra também, assim como Cristo demonstrou na cruz. Então, a gente tem um sério problema, né? Eu acho que eu estou preferindo, cumprir as outras leis lá. Não, eu também não ia conseguir, né? E Paulo aborda isso. Amor, dê uma razãozinha para ele. E Paulo mostra isso dizendo que, poxa, quando ele soube da lei ou que existia lei, é como se brotasse o desejo do coração dele, como se o desejo pelo pecado fosse aceso, vamos dizer assim. E isso é uma coisa relativamente a se pensar. Uma outra hora que a gente conversar sobre a lei e não discutir a lei igual era discutida na época, né? Eu sei que algumas pessoas dizem, na Bíblia está falando que não é para discutir sobre a lei, mas não é isso que a gente vai fazer, senão Paulo nem colocava isso aqui nem entrava no cânon, isso aqui estava fora da casinha. Mas enfim, continuando. E ele diz, e assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos, essa parte é muito legal. Ele fala, assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos no caso, segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Isso é bem legal, porque às vezes a gente, os judeus, por exemplo, daquela época, e dessa época também, né, os que são judeus, mas enfim, os que creem, ainda que se manifestará o Cristo e ele governará as nações e vai transformar Jerusalém não sei o que, blá blá blá, ou né, a terra vai honrar a terra, enfim. Quem acredita ainda relativamente, e essas pessoas acreditavam que o Cristo era segundo isso, ele coloca até isso como uma maneira filosófica, ele coloca Cristo como uma maneira filosófica
como uma obra da carne, que seria justamente o quê? Negar que Jesus é o Cristo, que pensar que o Cristo que veio agora não é o Cristo, o Jesus que veio agora não é o Cristo. E isso seria ser o anticristo, não necessariamente naquele personagem, blá blá blá, que a gurizada constrói a escatologia, bem bagunçada às vezes, e acaba tentando colocar medo nisso, colocar medo naquilo. Uns acham que não vão estar aqui mais, os outros acham que vão estar e vão ir depois, mas enfim, outra hora a gente fala sobre o pré-tribulacionismo ou o pós, enfim. Vamos continuar? Assim, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram coisas novas. Não vai passar pela câmera, não. Continuando. Geralmente a gente tem o cachorro, né? Hoje nós temos o gato, né? Pra ficar legal. E aí, do versículo 18 ao 21, encerrando a carta encerrando o capítulo 5 da carta aos Coríntios. Cara, eu acho que isso aqui é uma mensagem, tipo assim, pra realmente o cara ficar a noite inteira. Lembra as vigílias que a gurizada fazia? Podia ler isso aqui, podia conversar sobre isso aqui, podia colocar outros versículos justamente para associar o que Paulo está dizendo. Mas isso é uma coisa muito tremenda. Vamos usar algumas expressões aí, né, que a gurizada usa. Essa é uma palavra que está no dicionário, só para vocês saberem. Mas enfim. Amor. Enfim, continuando. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui a gente já falou em outros Media Lives, em outros vídeos, mas continuando. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nossa, esses dois versículos aqui junto mesmo são relativamente violentos, vamos dizer assim. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então ele não estava mandando uma carta literalmente só para pessoas que que relativamente diziam, poxa, hoje a gente é crente, hoje a gente tá firme na palavra, mas justamente para as pessoas que lessem essas cartas. E a gente teve a certeza que as pessoas que escreviam naquela época, elas passaram essas cartas adiante, elas leram em comunidade, elas mandaram para as outras pessoas, elas copiaram, né? A gente tem um exemplo dos escribas, né, na época farisaica ali, que tinham essa missão de escrever também, mas a gente viu pessoas que se dedicaram, a gente viu que tiveram pessoas que se dedicaram para que hoje nós tivéssemos essa Bíblia em nossa mão. Então a gente sabe que de sorte nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos concilieis com Deus. Então ele coloca justamente o que ele queria. Então, a gente está rogando para vocês que vocês se reconciliem com Deus. Por que você está dizendo isso? Justamente por essa questão problemática que nós tínhamos em Corinto, que era as várias tentativas de ser mascarado o evangelho, de ser colocado de lado para adoração disso, daquilo. Mas enfim, continuando no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele termina esse capítulo 5, né, pelo menos na divisão da nossa Bíblia, justamente falando do que a gente já comentou no vídeo. Então a gente estava falando justamente, poxa, aquele que não conheceu o pecado, aquele que era o justo, aquele que era o santo, o ungido, né, o único ungido de Deus, vamos dizer assim, o ungido, ele justamente teve um destino, ou fez um sacrifício ao qual sem ele hoje a gente não podia estar conversando disso aqui, a gente não podia estar conversando da Bíblia, a gente de repente não podíamos dizer que nós fôssemos cristãos, mesmo que esse fosse o rótulo que as pessoas colocaram em nós. Por quê? Porque eles eram como pequenos cristos, eles eram como pessoas que imitavam a Cristo, né? Lembra que a gente começou o vídeo falando sobre a gente tentar ser igual a Jesus? Mas, enfim,
Então, todo esse capítulo 5, se a gente der uma analisada, se a gente der uma lida com carinho, a gente já vai ter uma certeza muito legal no nosso coração, justamente Paulo já vem falando isso nas outras cartas, que é que mesmo se esse corpo se desfizer, nós temos uma esperança. Nós temos uma casa que não é feita por mãos, né? Essas mãos humanas. Lembra do Deus que não habita em templos construídos pelas mãos dos homens? Mãos de homens? Aliás, ele tem um templo muito legal agora para habitar e nós habitaremos com ele. Enfim, amor. E ele fala que nesse tabernáculo, então a gente geme, a gente tem problema, a gente tem doenças, a gente tem... A gente passa por tribulações, a gente passa por problemas, a gente passa por isso, por aquilo, mas enfim, nós estamos com uma esperança, e é essa esperança pela fé que nós demonstramos, né? Não pela coisa que vemos. Então ele está dizendo assim, olha, Deus, a gente... Deixa eu ler de novo aqui. No versículo 6 ele fala assim, ó, temos portanto sempre bom ânimo. Por que bom ânimo? Ele já tinha colocado no capítulo 4, e ele vem falando que, sabendo que enquanto no corpo, enquanto a gente está nesse corpo, nessa matéria aqui, nós estamos ausentes do Senhor. Isso quer dizer que o Senhor está fora de nós? Não, justamente ele não está dizendo isso. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Uma hora, um momento, nós vamos contemplar face a face, igual dizem as Escrituras. E isso é interessante, é uma noção que a gente tem que ter, muito grande, e abrir os nossos ouvidinhos. Legal? Então ele trata essa comunidade que estava lá em Corinto, as pessoas que fossem ler essa carta, ter acesso a essa carta com carinho, justamente para dizer, olha, ele morreu, nós morremos com ele, mas ele ressuscitou, e nós receberemos o nosso corpo glorificado. Não é isso que está nesse capítulo aqui, mas justamente é isso, a ressurreição. Independente da escatologia que a gente leve para um lado para o outro, é esse corpo glorificado, onde nós vamos ter justamente esse corpo que vai ser revestido com a incorruptibilidade. Falei meio certo? Foi por aí. Mas enfim, vocês entenderam. E justamente agora, como que nós estamos? Nós temos o penhor do Espírito Santo dentro de nós. Lembra aquele que ora por nós, com gemidos inexprimíveis, que foi a gente falou? Então, é justamente esse Espírito que nos conduz pelo caminho certo. É a palavra de Deus, né? A lâmpada para os pés que a gente encontra na Bíblia, nos versículos famosos. Nós conseguimos ver que realmente pode ser o nosso caminho, mas, cara, os caras que leem a primeira carta, eles têm que ler a segunda. Então a gente vai cometer barbaridade, a gente vai cometer erros horríveis. E não que a gente não possa e não vá cometer erros, mas a gente tem que ser o povo que dizer, poxa, eu errei. E diante disso nós estamos apresentando uma outra coisa para vocês, que é isso. Agora, é difícil. É difícil nós fazermos como individual, quanto mais em coletivo, né? Imagine só o nosso grupão lá fazer isso. Nunca, né, cara? O nosso grupo é escolhido por Deus aqui. Imagine só. Sabe? Então é disso que eu estou falando. É às vezes da nossa cabecinha almejar uma coisa. Que de repente Cristo ofereceu tanta coisa pra gente viver por elas e às vezes a gente está escolhendo se desfazer disso, preferir outras coisas. Assim como talvez assim como talvez Pedro, diante de judeus, tomou uma certa atitude para de repente parecer mais, e Paulo lhe resistiu-lhe a cara, né? Isso é outro assunto, mas enfim. Talvez seja o que a gente precisa às vezes, sabe? Eu sempre digo para a gurizada que não tem, às vezes, ser humano nenhum que tenha o poder de repreender como Deus repreende aquele que o ama, que ele ama. Isso não está necessariamente escrito com essas palavras na Bíblia, mas eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas quando o teu entendimento se encaixa nessas escrituras e você vê que, por exemplo, poxa, eu estou pecando nisso, estou errando nisso, lógico que você vai errar em várias coisas, mas eu estou errando nisso e cara. Ou estou tendo outro entendimento sobre aquela... Imagine só, os caras de 1 Coríntios 5, quando receberam a segunda carta lá, não sei se foi na mesma época, na mesma hora e tal, e viram, puxa, a gente tem que ir lá atrás do cara. Cara, a gente expulsou o cara do nosso grupo, velho, agora a gente vai ter que ir lá atrás dele. Para deixar dentro do grupo? Não, necessariamente. Mas porque eles são a igreja de Cristo. Porque eles fazem parte do corpo e aquela parte lá que a gente chutou para fora, aquela parte está sendo corroída pela tristeza. E eis uma grande mensagem. Que não é minha, que não é da Daisy, que não é do... Na verdade, ela é de todos nós, porque Ele nos confiou esse ministério da reconciliação. Então, se eu puder dizer para vocês
metade de um versículo hoje, que eu já falei bastante. Deixa eu só achar aqui. Quer ir falando aí, amor? Eu digo para vocês com um coração muito aberto que reconcilieis com Deus. Então, essa foi a mensagem que Paulo falou no capítulo 5. Ele deu um abraço forte, confirmando a certeza da ressurreição e a convicção para a qual ele vivia. E acabou corrigindo algumas coisas de uma forma muito suave. Às vezes nós não somos tão suaves, né? Igual talvez Paulo tenha sido, e às vezes ele não foi muito suave, dependendo da parte da carta ou do capítulo. Mas em algumas coisas, a qual talvez ele tenha sido questionado, ele respondeu com a convicção, que foi a convicção que os apóstolos tiveram, e ele sendo o apóstolo mesmo, ele sendo um apóstolo fora de tempo, vamos dizer assim, e os primeiros, como é que eu vou dizer, os pais da igreja, como a gente chama, né? Às vezes as pessoas que iniciaram os estudos, as pessoas que começaram a difundir a palavra de Deus, assim como a gente tem alguns exemplos, assim como a gente tem os estudos de Jacó Arminio, hoje a gente tem os estudos de Calvino, a gente tem estudos de diferentes pessoas que às vezes podem levar a gente a refletir, mas olha, nenhum deles é Jesus Cristo. Assim como a galera vai dizer assim, poxa Dudu, então eu quero seguir essa tua linha de pensamento. Eu disse, velho, minha linha de pensamento muda às vezes, tipo, de uma coisa para outra, dependendo da situação e do que é. E o cara vai dizer assim, pô Dudu, então você é morno, você não é quente nem frio. Você não tem teu sim não é sim, então não é não, cara. Tô dizendo que eu sou pecador, velho, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus, eu tento seguir a Jesus, eu acho que provavelmente muita gente tenta, e não é por qualquer erro, não é porque qualquer desejo do meu membro ali que eu de certeza vou tentar arrancar se eu puder ter, mas necessariamente a gente não está livre disso, livre de errar, livre de pecar, livre de ter um problema. Eu não estou dizendo assim, ó, olha só como ele defende, a galera vai olhar e vai dizer, olha só como ele defende o pecado, como ele defende, não, velho, mas é porque às vezes não falando certinho ou colocando a escritura, fazendo a exposição, anunciando a cruz de Cristo, às vezes a gente acaba crucificando a outra pessoa. Meu Deus do céu. Eu acho que assim, ó, vou fazer o seguinte com uma dica que eu vou dar pro coração de vocês. Se vocês não ouvirem uma palavra que não seja vinda desse evangelho, que aquele que eu anunciar seja anátema. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ó, Dudu tá jogando a maldição então agora na pessoa. Cara, vamos lá abrir mais essa Bíblia. Vamos ler mais, vamos entender os tempos, vamos entender isso. Num dia, num ano, 2 anos? Não, vai demorar, cara. Vai demorar bastante. Às vezes a gente tem que ter uma pessoa para conversar, às vezes sobre alguns temas. Às vezes fica difícil encontrar porque as pessoas estão afim só de defender o delas, né? E às vezes não conseguem nem ter uma conversa com você. Eu já fui essa pessoa e espero que você não esteja sendo ela. Então, que vós reconcilieis com Deus. E que a gente tenha um coração aberto realmente para poder aceitar a palavra dele e aceitar o que é esse Jesus, esse Deus que é amor, né? E não esse Deus que é justiça do nosso ponto de vista de justiça, porque nós somos os mais injustos dos homens. Na verdade? Valeu, galera. Então esse é mais um Bíblia Live. Se vocês puderem, compartilhem que vai ser bem importante para essa mensagem chegar a alguém, chegar a pessoas, chegar a grupos, chegar a de repente, quem precisa escutar. Pode ser que não seja você, pode ser que seja outra pessoa, enfim. Me desculpem realmente se eu possa ter sido de repente um pouquinho sarcástico, um pouquinho de alguma forma que não tenha agradado, que não tenha sido anunciado a palavra com suavidez. Mas, enfim, tem alguns momentos que a gente tem que pegar e dizer assim, ó, poxa Dudu, cara, não estou dizendo apontando para mim mesmo, ou dizendo que você tem que apontar para outras pessoas, mas você tem que apontar para dentro, né? Então você vai pensar assim comigo, ou no caso com você. Você vai pensar, olha, tenho tomado e seguido, tomado posições, ficado de pé diante de coisas, diante disso, diante aquilo, e às vezes a gente está dizendo assim, ó, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o Evangelho diz que não é para a gente fazer isso, a gente vai fazer isso se Deus quiser.
Então se Deus quiser a gente vai fazer isso, se Deus quiser a gente vai fazer aquilo. Então se Deus quiser você vai receber essa palavra, você vai crer em Jesus Cristo, você vai renovar o teu coração para arrependimento, né? Tem que dar uma conversada sobre esse versículo falando, mas enfim, e realmente ter a visão que, poxa, Deus é esse Deus de amor e Ele é justo. Vamos trocar essa palavra, porque às vezes a palavra corrompe a gente, porque quando Paulo fala das tábuas que a letra mata, né, não quer dizer que a gente não vai mais seguir as escrituras, né? A gente até conversou sobre isso em um outro Bíblia Live, mas, poxa, gente, vamos abrir, eu digo mais assim, ó, vamos abrir o coração, porque só fica na mente e fica meio problemático. Vamos tentar levar para o coração, é aquele coração da onde surgem os maus desígnios, que é para Deus me limpar aquilo lá mesmo. É para a gente fazer igual Davi, dizer, olha Senhor, se tem algum caminho mal em mim, leva. Sonda em mim se há algum caminho mal. Saca? E eu sei que tem muitos. Ô Dudu, você é o julgador? Não, tô falando de mim. É isso aí, galera. Então, um beijo. Beijo no coração de vocês. E até a próxima live.